Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. É com enorme prazer que nós iniciamos a sessão de hoje sobre o papel das árvores na agricultura e como, de fato, conciliar os objetivos de produção com os objetivos de conservação e os objetivos ecológicos. Então, o nome da sessão é Agricultura com Árvores, Aprendizagem entre Agricultores Agroflorestais Brasileiros e Peruanos. For those listening in English, please turn to the channel. Vai ter tradução simultânea para inglês e espanhol. Para quem está escutando em espanhol, pues hay un botón ahí que permite escuchar todo con traducción simultánea al español. And the same applies to English. Please go to the English channel for the English simultaneous translation. Primeiro gostaria de agradecer especificamente ao FTA, o Programa Forestries and Agroforestry, pelo apoio que deram para a realização da sessão, junto com seus parceiros da Aliança Bioversity Syndicat e CIRAD. O FTA foi o que permitiu esse intercâmbio de experiências e eu agradeço muito. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer aos palestrantes. Alguns estão no meio da floresta amazônica, em um lugar distante, com difícil acesso, então tivemos problemas de conexão hoje, mas eu gostaria de agradecer nossos três convidados palestrantes de hoje, que é o Jailson Takamatsu, que vem falando direto de Tomé Açu, a Leiliane, que também vai trazer uma experiência também dessa mesma região de Tomé Açu, e a Marta Irene Correia, que vai nos brindar com o seu conhecimento, sua experiência da região da Amazônia peruana, na região de Ucayali. Então, eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês quais são os principais objetivos e metodologia que nós vamos utilizar nessa sessão. Parece que foi desabilitado, não estou qualificada para compartilhar. Maia, puedes compartilhar, por favor? Pode compartilhar aí, Maia, porque aqui não estou conseguindo compartilhar nesse momento. Estou tentando aqui, mas não me permite. Estou desabilitado para compartilhar. Maia, pode compartilhar? Isso. Então, o primeiro slide aqui, ele fala um pouco da sessão, o título geral da sessão. Vou pedir para você passar já para o segundo slide, Maia. Então, os objetivos da sessão, basicamente, enquanto a Maia vai trazendo aqui, os slides objetivos seriam basicamente de compartilhar experiências entre agricultores do Peru e do Brasil. Isso, próximo slide, logo depois, justamente com o intuito de tentar extrair lições aprendidas a respeito de boas práticas de manejo que permitam, de sistemas que permitam conciliar objetivos ecológicos com objetivos sociais e econômicos. Então, a ideia é justamente perguntar, fazer essas perguntas-chave para os palestrantes. Próximo slide, Maia, por favor. Fazer essas perguntas-chave, isso, obrigado, para poder aumentar a consciência sobre o potencial dos sistemas e práticas agroflorestais que podem ganhar esta escala na Amazônia, ao mesmo tempo identificar sistemas e boas práticas adequadas a esses dois objetivos. Então, as perguntas são: que tipo de sistemas e práticas agroflorestais podem atender os objetivos de agricultores e, ao mesmo tempo, melhorar os serviços ecossistêmicos? 2. Quais são os desafios para implementar e gerenciar esses sistemas ao longo do tempo? E 3. Que lições aprendemos com essa experiência que pode beneficiar outros agricultores e tomadores de decisão? Então, eu vou pedir para vocês que estão ouvindo, participando dessa sessão, nós queremos ouvir de vocês também. Nós temos 3 experiências muito interessantes e promissoras para apresentar aqui do Brasil e do Peru, mas eu sei que tem muitas pessoas por aí fora com experiência muito rica também. Então, a gente gostaria de convidar todo mundo a colocar respostas para essas perguntas lá dentro do chat. Se vocês já têm ideias e estiverem ouvindo durante a sessão aqui, durante as palestras, durante a discussão,
fiquem à vontade para escrever, para comentar, para acrescentar, sugerir respostas para essas três perguntas, né? Que tipo de sistemas e práticas, de fato, conseguem atender os objetivos produtivos, econômicos, sociais com os serviços ecossistêmicos? Essa é a pergunta maior, né? Então, por favor, nós gostaríamos de convidar todos a participarem dessa sessão e, de fato, poder contribuir, trazer sua riquíssima experiência para o nosso trabalho, para poder, de fato, ajudar outros colegas em situações semelhantes. Certo? Então, a metodologia vai ser essa, peço que todo mundo contribua no chat, e agora, na sequência, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Jailson Takamatsu. O Jailson, ele é engenheiro agrônomo, produtor agroflorestal associado à CANTA, que é a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, que, aliás, nós precisamos agradecer também a CANTA pela parceria e por ter indicado o Jailson para falar em nome da cooperativa, como agricultor da cooperativa, fazendo sua experiência. Ele é também proprietário da empresa de consultoria chamada Terra Verde Inovação, que trabalha com consultoria na implantação de sistemas agroflorestais no mapeamento e gestão de paisagens rurais. Então, o Jailson agora ele vai nos apresentar um rápido vídeo de 5 minutos apresentando a sua experiência e, na sequência, ele vai falar ao vivo para todo mundo, tentar responder essas perguntas que nós apresentamos ao início. Então, vamos, por favor, para o vídeo. Vídeo. Então, vou mostrar um pouquinho da produção, da espécie que tem aqui nessa área. Essa área aqui foi plantada no ano de 2008 e hoje já temos aí produção de dendê, produção de cacau, produção de açaí, de andiroba. Então, vou mostrar um pouquinho dessa produção, tá? Aqui, por exemplo, temos a andiroba. Então, essas castanhas aqui de andiroba, vocês podem ver aqui, ó. Ela abre o ouriço, né, e cai essas amêndoas aqui. Então daqui é tirado o óleo de andiroba. Aqui temos o cacau. O cacau ele produz mais no primeiro semestre, então a gente está no final da safra, né? Mas deixa eu colher aqui para vocês verem o cacau. O cacau ele tem essa amêndoa, né? Tem essa polpa. Então esse é o cacau para fazer o chocolate. Temos também as espécies aqui de pracaxi, aquela árvore com a folhinha lá. Ela também é uma espécie que dá oleaginosa, né? Você pode tirar o óleo. Mais na frente lá tem um dendê, né? Dendê. E aqui vocês podem vir para cá. E um pouco mais para frente ali o açaí. Ó. Temos o açaí ali. Certo? Então, nessa área a gente tem as espécies florestais produzindo andiroba e as espécies aqui de dendê, cacau e açaí. A primeira vantagem eu colocaria aqui é a produção. Você tem aí a produção durante todos os meses do ano. Desde dendê, você tem numa época, cacau você tem na outra época, açaí você tem na outra época, você tem também o cupuaçu produzindo na outra época, a acerola. Então você tem colheita durante todo o ano. Então isso é uma vantagem para o produtor, né? Outra vantagem são com relação aos serviços ambientais. A gente tem essa propriedade que fica 2 quilômetros do centro urbano aqui de Quatro Bocas, no município de Tomé-Açu. Mas o que tem aqui de animais que a gente tem registrado, posso dar aqui alguns exemplos. Nós temos raposa, macaco, coati, tamanduá, gavião, pica-pau, coruja também a gente foi visto nessa área também. E não só a fauna, mas a flora toda é beneficiada com esse sistema, né? Agora, com relação a outro serviço ambiental muito importante que esse sistema oferece é a conservação do solo. Podemos ver aqui também bastante matéria orgânica, né, na camada superficial, formando uma liteira. Também temos aqui fungos decompositores,
bastante fungo decompositor. Temos também presença de minhocas, então ela fixa o carbono, ela cicla os nutrientes. Temos a conservação do solo, também temos a conservação da água, porque a chuva, quando bate nas folhas, ela não tem um impacto no solo, porque o solo também está coberto e acaba infiltrando num solo poroso e recompondo aí as nossas águas subterrâneas. Então a gente tem também a conservação da água também, além da conservação do solo, da fauna e da flora. E também outro ponto importante, né, um benefício muito bom para o agricultor é o trabalho, a satisfação de trabalhar numa área como essa. O incentivo, né, para a expansão desse sistema agroflorestal, principalmente aqui na região amazônica, se torna relevante nessa época onde se discute muito a questão das mudanças climáticas, né? Então a gente tem um sistema de plantio que favorece aí a fauna, favorece a flora, favorece a questão da fixação do carbono, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e também trazendo um mosaico de paisagem para manutenção da fauna local, né? Então a gente, com o sistema agroflorestal, a gente tem os corredores ecológicos conectando aí propriedade em propriedade, com as matas ciliar, com a reserva legal. Então a gente tem aí onde os animais podem transitar dentro do nosso plantio, né, fazendo um grande mosaico aí de sistemas agroflorestal, trazendo benefício tanto para os animais, mas também para o ser humano. Excelente, muito obrigado. Muchas gracias. Muchos años de experiencia de ustedes. Ahora la palabra para Jairson, por favor, 15 minutos para hablar sobre estos temas. Econômico na produção. Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir? Perfeito, Jairson. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, para poder colocar a apresentação. Deixa eu ver se... Será que alguém pode me dizer se está aparecendo? Tá sim. Tá sim? Isso, pode colocar na de apresentação. Estou tentando, só um momento. Ok? Pronto, perfeito. Pode seguir. Bom, boa tarde a todos que estão participando desse evento, né, online. Aproveito para agradecer também o convite e a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência na produção agroflorestal aqui em Tomé Açu, principalmente aqui na nossa propriedade. Então, como já foi apresentado, né, meu nome é Jailson Takamatsu, eu sou produtor agroflorestal associado à cooperativa agrícola aqui do município, a Canta. E deixa eu passar aqui. Nós estamos localizados, né, no estado do Pará, Nordeste Paraense, no município de Tomé Açu, pertinho do centro urbano chamado Quatro Bocas. Na verdade, a gente faz limite já com a zona rural, zona urbana, né? E antes de começar a apresentação, eu queria colocar aqui uma homenagem, um respeito pelo meu pai, que ele veio desenvolvendo um trabalho aqui nessa propriedade e esse ano ele veio a falecer, né? Então, meus pais vieram do Japão no ano de... Deixa eu ver aqui que a apresentação está agora. Meus pais vieram no ano de 1973, né, e compraram essa propriedade em 1978. E o meu pai, ele veio cultivando, né, em forma de sistema orgânico, agroecológico, no sistema agroflorestal, sempre recebendo visitantes, estudantes, pesquisadores. Ele trabalhou colaborando com a Canta, né? Ele foi diretor da Canta, foi também agrônomo na assistência técnica aos agricultores da cooperativa e também na capacitação de ribeirinhos, tudo com relação a sistemas agroflorestais, né?
Então, tudo que eu falar aqui, na verdade, não é um conhecimento que eu acumulei, mas também juntamente com o conhecimento acumulado aqui na propriedade através do meu pai, né? Então, eu queria frisar e também deixar assim meu respeito, minha admiração pelo meu pai, que faleceu no dia 28 de abril desse ano. Como falei agora há pouco, nessa propriedade aqui tem 43 anos, chama Sítio Terra Verde, e a gente tem aqui 66 hectares de terra, onde cultivamos em torno de 35 hectares, né? Então, esse Recording in progress. Está dando uma mensagem aqui. É uma mensagem que está sendo gravada, Jailson. Pode continuar. E se você puder baixar só um pouquinho a sua câmera para a gente ver melhor o seu rosto. Assim? Isso, okay? Tá ótimo. Então, a gente tem aqui essa imagem, né, essa foto aérea da propriedade, mostrando um mosaico, né, de plantio diversificado. A gente tem vários talhões com várias combinações, formando esse sistema biodiverso de agrofloresta. Principalmente, cultivamos aí culturas agrícolas, pimenta do reino, acerola, cacau, açaí, dendê, cupuaçu, maracujá e banana. Então, essas são as culturas agrícolas principais cultivadas nessa propriedade. E como espécies florestais, a gente tem o mogno, paricá, andiroba, castanha, teca, macacaúba, ipê, virola, jatobá, puxuri. Tem outras espécies também, mas as principais são essas. E aqui na propriedade sempre a gente usou adubadeiras também, né, para adubação verde. Então, tem as espécies listadas aí: margaridão, feijão de porco, feijão guandu, glicídia, ingá. E essa imagem aqui é para mostrar a produção dessa propriedade. Temos aí a colheita do cacau, do dendê, do açaí, tem a pimenta do reino. Temos também palmito para fazer o manejo do açaizal. E a gente trabalha também com a produção de mudas para a implantação do sistema, né? Então, esses são os produtos principais aqui da propriedade. Agora, entrando um pouco para o assunto, né, do evento, né, para falar um pouquinho sobre os desafios, das oportunidades, o que a gente veio aprendendo nesses longos 43 anos de plantio nessa área. Colocar aqui alguns desafios, né? Todo desafio é uma oportunidade. Então, vamos falar do primeiro desafio, é a questão do desenho do sistema. Então, como o plantio diversificado exige um pouco mais do agricultor de conhecer a planta, as características de raiz, de copa, exigência em luz e várias outras características importantes para fazer o desenho, a combinação dessas espécies, né? O espaçamento, a estratificação, a questão do sombreamento também. Então, o desenho do sistema ele é um desafio muito grande para o produtor, porque você está implantando um sistema de longo prazo, né? Não adianta você plantar e o sistema ser produtivo 3 anos, e no 4º ano a produtividade cair. Então, a gente tem que ter uma combinação de espécies, um desenho para que dure pelo menos 30 a 40 anos, né? Esse é o nosso objetivo. Outro desafio seria a administração da propriedade, né? Então, nós temos várias espécies combinando, onde você tem a demanda de manejo de poda, manejo de nutrição, manejo da capina, a própria colheita das diversas espécies, exigindo um pouco mais do produtor com relação a planejamento e administração, né? Então, esse também é um grande desafio. O agricultor agroflorestal ele precisa ser organizado e que tenha planejamento, né? Outro desafio também é a mão de obra, né? Nós não temos a mão de obra especializada, capacitada para fazer os manejos adequados. Então, isso é um grande desafio também.
da gente capacitar a mão de obra, não só do proprietário, mas também do colaborador, né? Também temos aqui mais um desafio importante com relação ao material genético, aquisição de sementes e mudas para o sistema agroflorestal. A pesquisa atualmente, né, tem direcionado a sua pesquisa para melhoramento genético de espécies em monocultura, né, em plantio convencional. Então, aqui deixamos um recado aí para a pesquisa da importância de desenvolver seleção, né, de material genético para o sistema agroflorestal, que é um sistema diferente. Por exemplo, o cupuaçu, né? Se tiver um cupuaçu de alta produtividade que tolera a sombra, é melhor do que o cupuaçu selecionado a pleno sol, né? É só um exemplo. Então, tem esse desafio também de melhoramento genético e aquisição de sementes e mudas. O preparo de área também é um desafio muito grande. A tradição aqui na Amazônia é a derruba e queima. Então, a gente tem aí um preparo de área sem fogo para a gente manejar, que, de certa forma, é muito mais difícil do que você usar o fogo. Então, aí fica um desafio também para a gente desenvolver metodologias de preparo de área, né, usando equipamentos. Existem equipamentos, mas hoje ainda é muito caro, né, para preparar a área sem o fogo. Então, esse é um grande desafio também. Outro desafio para nós, produtores agroflorestais, né, é a certificação. A gente não tem a certificação e a valorização dos produtos de agrofloresta. Então, num evento como esse, é bom deixar registrado também, assim como eu, vários produtores que produzem seus produtos de uma forma diferente. A gente gostaria de estar colocando no mercado com a certificação, diferenciando do produto convencional, né? Que hoje, na verdade, isso não acontece. Outro desafio também é a questão da quantificação e valoração dos serviços ambientais. Também o agricultor precisa acessar esse mercado de serviço ambiental e não consegue, justamente porque a gente não tem uma metodologia fácil e que é aceito mundialmente, né, com relação à quantificação e à valoração desses serviços ambientais. Então, esse fica um desafio também para cada um de nós. E lembrando, como falei agora há pouco, todo desafio aqui é uma oportunidade, e esse evento também é uma oportunidade para discutir esses desafios, né? Vou passar aqui. Não está passando. Então, quando está... Ok, passou aqui. Deu. Falar um pouquinho dos benefícios, né, do sistema e por que eu recomendaria para os nossos colegas agricultores da região aqui da Amazônia. Então, eu não vejo outro sistema tão adaptado, tão adequado para a região de alta biodiversidade, quente e úmido, como o nosso aqui. Então, a gente tem aí alguns itens nesse slide. A produção diversificada é importante para agricultor familiar e agricultor de pequeno porte, né? A segurança alimentar. Então, a gente tem a produção não só para vender, mas você pode estar usando para a sua alimentação, a sua família pode consumir, então você tem uma dependência menor do alimento externo, isso é muito importante também. A exemplo aqui na propriedade, a gente toma açaí quase todos os dias. Aí eu planto açaí e tomo quase todos os dias com a minha família, né? Então, a gente tem um ponto importante também aqui no terceiro item, que é o equilíbrio ecológico. Então, você tem aí menos probabilidade de surgimento de pragas e doenças, né? Isso a gente também comprova aqui na propriedade. A conservação do solo, né, com o aumento da fertilidade, a conservação da água, como a gente falou lá no vídeo, a fauna, a flora, a fixação do carbono, tudo isso que já tinha falado lá no vídeo, mas só para a gente listar aqui para colocar na discussão.
os benefícios do sistema aqui para o bioma Amazônia, né? Lição aprendida por tudo isso, né? Primeiro, que o desenho ele tem um peso muito importante para a produtividade. Então, você gastar tempo para desenhar, para estudar as espécies, para ver a combinação, se torna muito importante. Isso é uma lição que a gente aprendeu aqui errando várias vezes, né? E a gente foi ganhando experiência para errar menos. Outro item importante que a gente aprende aqui é a importância do planejamento. Então, planejar a logística da área, né? Você planejar a aquisição das mudas, você planejar o tipo de plantio que você vai fazer, desenhar o talhão, tudo isso aí, decidir qual é a espécie, e depois ter todo o planejamento do manejo. Então, diferente de uma monocultura, que você tem lá a receita de manejo para aquela cultura, para o sistema agroflorestal você não tem aquela receita, você tem que estar desenvolvendo o seu próprio planejamento, né? E outro item aqui na lição aprendida, colocamos aqui, é que nunca teremos um modelo perfeito, e sim uma busca constante. Então, se perguntarem se aonde está o modelo perfeito de safra, a gente não vai encontrar, e a gente está sempre renovando. O que era certo há 2 anos, hoje já não é mais. Você precisa estar sempre atualizando o seu plantio, né, com várias informações adquiridas durante o tempo que você tem analisando o seu plantio, né? Outra lição aqui que a gente coloca é com relação a tipo de sistema agroflorestais, né, e sistema de produção. Na esquerda a gente tem a monocultura e na extrema direita as florestas nativas. Então tem a seta aqui mostrando que a biodiversidade vai aumentando conforme esses sistemas de produção, chegando aqui nas florestas nativas, né? As florestas nativas é onde tem mais biodiversidade, mas não podemos tirar uma produção agrícola satisfatória de uma floresta. Então, por isso, há uma substituição da floresta para a agricultura. Então, para não ficar longe da floresta, nós entramos com sistemas agroflorestais. Agora, falar qual é o melhor sistema agroflorestal, na verdade, isso não existe, como falamos agora há pouco. Cada agricultor vai desenvolver o seu sistema e cada um vai achar o ponto de equilíbrio entre o ganho ambiental e o ganho em produtividade, né? A própria cooperativa... Desculpa te interromper, está quase com o tempo encerrando já, se puder já encaminhando para encerrar, eu agradeço. Então, a própria cooperativa, ela saiu da monocultura, ela foi para o consórcio, e hoje vários produtores estão plantando com média biodiversidade e alta biodiversidade, né? E a propriedade aqui está sempre recebendo pesquisas, visitas, dias de campo, oferecendo curso, gerando conhecimento, mas repassando para a comunidade também as experiências adquiridas, né? Então, essa também é uma missão aqui dessa propriedade. Encerrando, queria colocar aqui 2 conceitos para a gente refletir sobre design inteligente e a biomimética. O design inteligente, ele diz que, olhando para a natureza, a gente enxerga aí uma inteligência por trás, né? A gente vê uma flor, o próprio desenho, as cores, o funcionamento de uma flor, de uma abelha que está aqui nessa flor, você consegue ver uma inteligência por trás. E a biomimética é você ter a natureza como fonte de inspiração. Então, que nós possamos usar essas 2 teorias, né, para a agrofloresta. Possamos ter a fonte de inspiração, a própria natureza, e trazer o aprendizado para os nossos sistemas agroflorestais, né? Então, isso aí é uma reflexão que eu deixo aqui para nós, né? Obrigado. Certo. Muito obrigado, Jair.
Sim, não, muito obrigado, Jair, pela excelente apresentação. Acho que foi muito rico o que você trouxe. Então, vou pedir para você ficar aguardando aí na minha agora, enquanto a gente apresenta o próximo colega, e ao final vamos ter um tempo para perguntas e comentários, tudo bem? Ok. Muito obrigado, Jailson. Então, com isso, eu gostaria agora de passar para o próximo palestrante, da mesma maneira que vai ser iniciado com um vídeo mostrando a experiência da área e depois um vídeo com a Liliane Martins Batista falando. Ela é agricultora do Nordeste do Pará, trabalha no Brasil, na região de Tomé Açu, é mãe também, tem 30 anos, técnica florestal e amante da natureza. E ela veio aqui nos brindar com a experiência que ela, junto com o seu marido, Tiago, tem desenvolvido ali na região do Nordeste do Pará, ali também, no município de Tomé Açu. Então, com isso, eu passo para o vídeo agora de 5 minutos. Por favor, el video ahora de Liliane, el primero de 5 minutos. O vídeo de 5 minutos e depois o de 15, por favor. Obrigado. Olá, meu nome é Leiliane Martins, moro aqui na cidade de Tomé Açu, na fazenda São Francisco. Aqui nós implantamos esses SAFs nessa área. Gostaria de destacar que essa área aqui antigamente era uma roça, foi uma roça, né? E a gente decidiu implantar esse SAF para que a área não ficasse sem plantação e com uma nova experiência de fazer SAF juntamente com o Dendê, porque nós já tínhamos mais experiência com SAFs, mas sem o Dendê, né? E aqui nessa área nós colocamos o Dendê para fazer uma nova experiência, né? E a nossa motivação é, além de plantar, de garantir a nossa sustentabilidade, né? Da nossa família e proteger a área, o meio ambiente, né? E tivemos vários desafios nessa área aqui. A gente utilizou a ajuda de máquinas, né, para que pudesse auxiliar na limpeza da área e destacar que essa área aqui ela não foi feita queimada. Ela foi uma área toda trabalhada sem que pudesse agir com o fogo, né? Então, esse SAF aqui está sendo uma grande experiência para nós aqui, que estamos vendo aqui a produção já, né? E essa produção daqui mais um tempo ela vai manter tanto a nossa família, né, quanto ajudar no meio ambiente. Entretanto, essa área aqui, ela já foi, né, como eu disse anteriormente, ela tinha sido já uma área plantada de mandioca, né? Ela estava sendo uma área saturada, já estava bastante saturada e foi esse o motivo da gente plantar o SAF, né? Aqui que temos o cacau, temos o dendê como uma espécie principal, temos a banana, temos o bacuri, vai lá, já, a pimenta, o taperebá e através disso, dessa decisão que nós tomamos de implantar esse SAF, foi também a questão do melhoramento do solo, né? Porque a gente pode ver que o solo está mais enriquecido e isso contribui muito para o desenvolvimento de todas essas espécies plantadas. Essa área aqui ela não foi feita queimada. Ela foi uma área toda trabalhada sem que pudesse agir com o fogo, né? Então, esse SAF aqui está sendo uma grande experiência para nós aqui, que estamos vendo aqui a produção já, né? E essa produção daqui mais um tempo ela vai manter tanto a nossa família, né? Quanto ajudar no meio ambiente, porque devemos ter a consciência de que devemos plantar sem agredir o solo, porque vemos muitas queimadas, muita derrubada, então temos que ter essa noção de que plantar é bom, cuidar do meio ambiente é bom e plantar também, não só os SAFs, mas as essências florestais, né? Como o ipê, o mogno, a castanha e etc. Meu Deus do céu. Entretanto, nessa área aqui, como vocês estão podendo ver aqui, a gente teve ajuda
para preparar o solo para receber essas plantas. A gente teve a ajuda do Tritucap, né? E um dos principais desafios que tivemos aqui nessa área, na implantação desses SAFs, é a mão de obra, né? A mão de obra, sementes melhoradas, né? E é o custo, tudo isso influencia nesse processo aí, né? E o que vale a pena para nós aqui é que a gente está vendo que uma área que poderia não ter nada plantado, que não poderia trazer recursos financeiros também, né, para dentro da nossa área, para a nossa família, a gente aproveitou esse espaço e hoje nós estamos aqui com essa área. Ela é uma área nova, ela está com 2 anos, mas a gente já consegue ver alguns frutos, né, algumas plantas já produzindo. E temos também outras espécies, temos o taperebá, temos o bacuri, temos várias outras espécies, né? Florestais também, essências florestais. Então acredito que está sendo muito bom esse SAF para a gente aqui, porque também ajuda no nosso custo, nas nossas despesas familiares, e ajuda também no desenvolvimento da floresta em si. E para mim está sendo uma grande satisfação falar sobre os SAFs, porque conheci há pouco tempo os SAFs e estou vendo com meus próprios olhos que está dando tudo certo, né? Que está dando certo e que isso é um grande incentivo para outras pessoas pensarem em plantar SAFs. Olá, me chamo Leiliane Martins Batista. Moro na cidade de Tomeaçu, Pará, na localidade do ramal Bom Jardim, na fazenda São Francisco. Sou agricultora desde 2017, juntamente com a minha família, com meu sogro, com a minha sogra, o meu esposo. Trabalhamos dentro dessa área, né? Com o maior prazer, cuidando da floresta, cuidando das plantas. Temos uma grande satisfação e prazer. É muito prazeroso ter na área onde vivemos, né, o plantio dos SAFs, outras espécies que temos lá dentro da área. Então, acredito que o SAFs ele é uma forma de sobrevivência e é uma forma de cuidar da natureza, cuidar da terra, né? Sem ter que agredi-lo muito ela. Então, o SAFs ele foi um grande desafio para nós, principalmente para mim, porque eu não tinha conhecimento, né, do que era um SAF, nunca tinha entrado dentro de um SAF e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer esse SAF dentro dessa mesma área que eu moro. Então, tenho visto o grande avanço que, através do SAF, a gente vem tendo, né, em relação tanto economicamente como cuidar da natureza, cuidar da terra. É um grande objetivo de produção dentro da área, né, que tem trazido para nós uma estrutura familiar, condições financeiras melhores através dos SAFs. Então, para a gente é muito bom saber e ver que está dando certo, porque muitas das vezes a gente até pode pensar que não vai dar certo, mas eu estou sendo prova viva de que o SAF dá certo, de que plantar várias culturas também dá certo e de que cuidar da natureza em si é muito bom, é muito prazeroso e é incentivo, um grande incentivo para que outras pessoas futuramente possam cuidar da natureza, possam ter esse cuidado, porque assim ela faz parte da nossa vida, ela contribui para o ar que respiramos, para a nossa vida. Então, acredito que se todo mundo viesse ter essa preocupação com a natureza e com o mundo todo, vai ser legal, vamos ter um patamar de vida melhor, nossos filhos futuramente vão ter uma vida melhor, vão respirar um ar puro e vão aprender a cuidar da terra também, porque temos que ensinar a se cuidar da terra e saber cuidar dela com amor, com prazer, porque tudo que se faz com amor, com prazer dá certo.
Então, sou grata por essa oportunidade que tenha me dado para falar um pouco do SAF. Então, acredito que, não vou dizer que é fácil, mas que não é difícil. Nós temos muitos desafios, sim, correntes que vêm acontecendo dentro da nossa área. Então, mas que nós não venhamos deixar que isso venha impedir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento dentro dessa área, né? Porque a gente até pode destacar alguns desafios que nós temos em implantar um SAF. A mão de obra, ela é muito escassa. Muitas das vezes não temos sementes melhoradas, sementes boas, né? Então isso também vem sendo um grande desafio, mas temos desafiado e tem dado certo. Então nós vimos que o SAF, ele pode atender sim, ele pode ter uma grande demanda, e esse SAF ele pode se prolongar por muito tempo e pode também ajudar muitas pessoas que não têm renda, né, a terem renda dentro do seu lar, dentro da sua família, da sua casa. Então, acredito que é muito bom que todo mundo venha ter se pensar em se plantar e fazer o SAF. Um pouco sobre as dificuldades que a gente vem enfrentando. Na execução dessa área, a gente enfrenta uma dificuldade na questão de logística, né, de máquinas para que venha auxiliar no trabalho da limpeza da área, por causa que a gente também trabalha com a área não queimando, né, não fazendo queima. A gente faz a limpeza da área, a gente não usa queima, justamente para que não venha agredir o solo, né? E que para quando a gente for plantar essas espécies venham a ser enriquecidas de nutrientes. Então, nós temos essas dificuldades na implementação desses SAFs da seguinte forma, que nós não temos assistência técnica, não temos, muitas das vezes não temos a questão financeira, né? Para que venha auxiliar, ajudar, e sementes, máquinas que possam nos ajudar na limpeza da área. Então, isso é um pouco das dificuldades que a gente enfrenta. E também acredito que uma dificuldade que a gente pode ver que na implementação do SAF, se você não tiver a disposição, se dispor do que você vai fazer, do que você pretende fazer para que venha acontecer essa implementação do SAF, fica um pouco difícil, é difícil. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente percebe que muitas das vezes a gente esmorece, mas eu estou aqui como prova viva falando para vocês, para o mundo inteiro, de que o SAF dá certo, de que não desistam, de que vocês venham ter essa ideia na cabeça de que é muito bom cuidar da terra, é prazeroso cuidar da terra, é muito enriquecedor, a gente aprende, na verdade, e saber que tudo tem seu tempo de se plantar, tem seu tempo de colher, então nós temos que aprender tudo isso. Então, acredito que esse é um dos pontos principais, né, que a gente enfrenta. E se a gente pudesse ter uma assistência técnica boa, melhor, excelente, acredito que daria para se desenvolver um trabalho melhor, uma área melhor, uma área mais bem cuidada, mais bem tratada, né, mais bem sustentável. Então, são essas minhas palavras, acredito que... E a mão de obra também, que é importante ressaltar, a mão de obra é uma dificuldade que nós enfrentamos, que nós temos, né? É muito escassa. Então, que todos que estão me ouvindo, que estão vendo esse vídeo, que possam se instigar em plantar, cuidar da natureza, e nunca esquecer também de que a gente não pode só lembrar do nosso alimento, do que vai para a nossa mesa, mas sim de que nós devemos plantar árvores, né? Porque está havendo um grande desmatamento, estamos perdendo muitas espécies florestais importantíssimas para que venha se ter o equilíbrio da natureza. Então temos também que incentivar a essa nova geração, aos que já estão, a se plantar, né, de um modo geral,
todo tipo de planta vivente, tanto frutíferas como essências florestais, porque isso vai fazer grande diferença na nossa vida, né? Na nossa estrutura familiar, no nosso lar, no que nós respiramos, no que nós somos, porque a natureza ensina a nós a se comportar diante dela e produzir sem que possa agredir, sem que possa feri-la, porque ela está sendo muito ferida. Então, eu estou aqui para mostrar e falar para vocês de que dá certo. É um desafio, mas que esse desafio é bom, é prazeroso. Bom, pessoal, aqui nós vemos aqui que temos muitas lições, né? Aprendemos muitas lições com essa experiência de se produzir, de se plantar um SAF, né? Porque existem pessoas que só plantam uma cultura, né? Então, o SAF, ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar assim, da seguinte forma, que você vai implantar uma área de SAFs com várias espécies, né? E se tendo um grande, vamos supor, 100% de aproveitamento de uma determinada área que você escolher para se plantar. E além do mais, ela vai te trazer uma renda contínua, né? Diferente do monocultivo, que se você plantar só uma espécie, você só vai ter a renda naquele período da safra daquela planta ali. E o SAF não, ele vem te trazer a renda o ano inteiro. Você vai ter um ciclo. Quando termina um, se inicia outro. Quando termina esse outro, se inicia outro. Então, acredito que o SAF, ele é uma boa ideia. Posso dizer, uma boa ideia de se plantar, de se aproveitar uma área, um espaço, uma determinada área, em que você vai ter a produção o ano inteiro, de que vai entrar renda para a sua casa, para a sua área, que vai lhe ajudar também, através dessa renda que você vai obter dele, na implantação de novas áreas, né, nos cuidados silviculturais que você vai ter que ter para cuidar dessa área, porque ela também vai depender de cuidados essenciais, né, como uma poda, uma limpeza da área. Então, acredito que o SAFs, ele vem te proporcionar essa benfeitoria, né, de se produzir o ano todo, de se otimizar o espaço que você escolheu para se plantar, e dependendo do agricultor, da pessoa, você pode escolher diferentes espécies, você vai fazer o seu arranjo do que você vai plantar. Você pode plantar o cacau, a pimenta, o açaí, a banana, né? Mas também não esquecendo das essências florestais, né? Posso dar um exemplo aqui bem claro. Você pode plantar o ipê, você pode plantar também o mogno, você pode plantar a castanha, porque ela é também uma espécie que está em extinção, a andiroba, e sendo que essas duas espécies, elas vão também trazer renda para dentro da sua área, né? Porque é o que nós temos que se pensar, não só de se plantar essa área, de cuidar da floresta e de se tirar o próprio sustento, né? De se poder se sustentar com o que essa floresta plantada vai trazer para você, para sua família, né? Para os seus filhos, uma boa estrutura de vida. Então, acredito que é uma boa lição, é uma boa experiência que venho ter. Posso até dizer um exemplo comigo mesmo, de que hoje eu construí a minha casa, o meu lar, com dinheiro trazido dessas áreas plantadas de SAF. Então, acredito que é uma coisa muito boa, porque eu consegui trazer um luxo para dentro de mim, né, para minha vida, para minha família, para o meu esposo. Então, acredito que o SAFs, ele é uma prática, assim,
importante e é uma prática assim que dá certo. Se dá certo para mim, pode dar certo para você que está vendo esse vídeo, para você que está ouvindo as minhas palavras, e que você vai obter grande sucesso tanto na área de floresta, na área que você deseja atuar, quanto na sua vida, para uma vida inteira, né? Porque o SAFES, ele também vem te proporcionar isso, porque ele não vai ser só por um ano, nem por 2 anos. Ele pode durar até 30 anos, 50, ele pode durar por muito tempo, né? Então, sendo que não podemos esquecer de que nós devemos se trabalhar essas áreas, esses SAFs, com a intenção de que nós não devemos usar queimada para que se venha agredir o solo. Tendo isso em mente, acredito que onde quer que você esteja, vai dar certo a implantação do SAF, vai dar certo esse trabalho essencial, que é muito bonito tanto de se ver como de se produzir, de ver com seus próprios olhos, de sentir com a sua mão de que aquilo que você plantou está dando certo, de que aquilo que você plantou está indo para a mesa de muitas pessoas, tirando a fome, a miséria da mesa de muitas pessoas. Então, eu estou aqui como exemplo de vida e exemplo de que isso é bom e dá certo para todos que pensarem em plantar e implantar um SAF. Perfeito. Agora, essa foi a apresentação da Leiliane, que infelizmente teve problema com conexão. Ela está no interior ali do Pará, Nordeste do Pará, e ela não conseguiu conectar agora, mas ela já gravou esse vídeo antes para poder trazer um pouco da experiência dela e das lições aprendidas dela também. Então, com isso, gostaria de passar agora para a terceira. O nome dela é Marta Irene Chimaya Correia. Ela é natural de Cajamarca, no altiplano peruano. Em 2014, ela migrou para a região amazônica de Ucayali, na Amazônia peruana, e em 2015 fundou a cooperativa, junto com outros agricultores, chamada Cooperativa Agrária Cacauteira, que é a cooperativa de produtores de cacau, Copa de Noros, que busca justamente promover o desenvolvimento sustentável dos sistemas produtivos. Atualmente, ela maneja 8,5 hectares de cacau aromático em sistemas agroflorestais na sua propriedade. Irene, por favor, tienes a palavra. Video, primeiro vamos ver o vídeo também da área da Irene, depois ela vai falar ao vivo para nós sobre a sua experiência. Video, então, de Irene, por favor. Soy Marta Irene Chimaya Correa, vivo en el centro poblado de Padre Abad, región Ucayali, Perú. Desde el 2013 estoy en la zona dedicándome a la producción de cacao aromático. E desde 2015 eu pertenço à cooperativa Copa de Ouro. Eu sou uma das sócias fundadoras dessa cooperativa. E agora eu vou falar para vocês uma parte da minha experiência. Antes de instalar o cacau aqui nesta zona, era um solo degradado e partes delas foram pastagens e pugmas. E é aí onde eu aproveitei este solo para poder plantar o meu cacau, associado, obviamente, com as árvores de lenhosas em diferentes zonas que podem, e algumas espécies que eu consegui trazer aqui para minha área minha cultura. Eu gosto muito das árvores. Para mim, uma árvore é vida. E a partir daí eu não tenho muita experiência nisso, porque eu estou apenas, comecei em 2013, mas as árvores da zona, como o paliperro, é um tipo de árvore da zona que na época da primavera as folhas caem. Isso para mim é matéria orgânica. E o cacau, eu escolhi clones nativo da zona,
Amazonas para aproveitar melhor o processo que eu passei para instalar as minhas plantas. Foi primeiramente limpar, semear milho e banana e depois semear o cacau com as árvores, cuidando sempre do meio ambiente de maneira orgânica. Os desafios que eu tenho enfrentado aqui são as doenças do cacau, as diferentes pragas. É um pouco difícil e temos certas dificuldades quanto a isso. Mas a cooperativa tem nos apoiado, então, para enfrentar essa situação, o custo alto da mão de obra é outra dificuldade que nós enfrentamos para os agricultores. E outra seria, porque como eram solos degradados, nós temos que estar cuidando muito desse solo hoje. Tem funcionado melhor no meu trabalho diário as práticas de poda, de podar no tempo correto para poder ter uma boa colheita. E quanto às árvores florestais, eu tenho aqueles que têm autopodagem, eles se podam sozinhos. E os nativos da zona que me ajudam também, porque facilita muito o trabalho. É importante saber onde localizar as nossas espécies lenhosas, de longo ou curto prazo. Onde localizar essas árvores para poder estar associado com o cacau, para contribuir com o meio ambiente. Reflorestar as margens dos rios e aproveitar os restos das cascas de cacau para fazer compostagem e aplicá-la na nossa própria zona de plantio. E o que eu falaria aos meus irmãos agricultores é que respeitem a vida e o meio ambiente, que façam as suas práticas a tempo, todas as práticas culturais, botar adubo, fazer podar as árvores e respeitando as normas orgânicas, que as espécies que queiram incluir sejam nativas da zona, para que assim tenhamos todos os resultados positivos. Bem, a primeira coisa que eu faço é observar e depois aplicar. E neste caso, aqui na minha roça, eu posso identificar madeiras como paliperro, que numa época as folhas caem, enquanto o cacau aromático, eu tenho clones que são nativos da região e que eu estou replicando aqui na minha roça. E não esquecer de seguir as práticas culturais oportunas. Bem, para mim é muito importante cuidar a vida da natureza e ter um ambiente, um equilíbrio ecológico, que nós estejamos rodeados desse ambiente maravilhoso para todos nós. Eu sou enfermeira, minha profissão, eu não sou engenheira agrônoma, eu sou enfermeira. Antes eu cuidava a vida humana. Hoje eu cuido da natureza. Como há pouco tempo eu estou na zona desde 2013, com uma grande ilusão para poder contribuir com algo
para o nosso bosque, para a nossa natureza. A partir daí eu vim sem conhecer o que era agricultura, sem saber como plantar uma árvore de cacau. Para mim o importante foi observar. Observar, e eu acho que observei esta planta e quis ser sua amiga. E eu fiz isso. Em 2013 eu comecei fazendo trabalhos nos solos degradados. Como eu disse no vídeo, solos onde antes havia outras produções. Na época da produção de coca e pastagens, que as pessoas não queriam aproveitar, e estivemos trabalhando muito. Acho que eu usei uma parte de dinheiro que eu tinha economizado na minha profissão e comecei a investir nesses solos, com o cacau associado com os sistemas agroflorestais. E a partir da minha pouquíssima experiência, eu comecei a observar as árvores. E os que gostaram e eu trabalhei com eles na minha roça de cacau. Eu tenho árvores de longo prazo, que são diferentes tipos de madeiras duras, resistentes. O paliperro, que eu menciono muito, que eu gosto muito dessa árvore. É uma árvore de curto prazo, mas as madeiras duras eu tenho a 30 metros da minha plantação de cacau. E as madeiras que são de curto prazo, 6, 7 anos, eu tenho na beirada da plantação, dividindo os diferentes hectares que eu tenho. E na parte onde eu tenho madeiras associadas com outras espécies que eu tenho agora, como banana, por exemplo, e outras árvores, outras diferentes além do paliperro, e tem me dado bons resultados para o consumo da minha família, para obter alguma renda. É assim como eu tenho estado trabalhando com o sistema agroflorestal. Além disso, com a cooperativa, nós estamos trabalhando também as pequenas hortas, diferentes espécies, e para ajudar também com os produtos para a família de todos os dias. E comer saudável, que tudo saia da nossa própria roça e nós possamos aproveitar tudo que é bom. E também, se nós tivermos um pouco mais, poderemos compartilhar com outras pessoas. É o que estamos trabalhando com a nossa cooperativa Copa de Ouro. E na margem dos rios, como eu já falei antes, eu estou semeando diferentes árvores para aproveitar o espaço. E eu estou associando com a banana, eu aproveito a banana também para cobrir o custo, porque o custo da mão de obra é muito alto. E com a pandemia aqui na minha zona, o custo da diária de um trabalhador cresceu muito. Para poder fazer isso e manter as árvores, eu tenho que semear associações, diferentes plantas, para poder cobrir minhas despesas. Não tem outro jeito, porque a pandemia tem causado problemas para todos nós. Também faço a coleta de água. Na época de inverno, eu coleto água
porque o verão aqui é muito rígido, muito extremo, e com essa água que eu tenho coletada, eu vou usar para poder fazer a irrigação durante o verão, senão as plantas morrem, não podem sobreviver ao calor extremo. Nós também não podemos viver sem água. No sistema florestal que eu aplico de curto prazo, também estamos trabalhando para poder trabalhar com a CIFOR para que as nossas madeiras possam ser aproveitadas da melhor maneira e tenham um valor real. Que o nosso esforço se torne dinheiro em renda para a nossa família. O uso de plantas e árvores, os que eu estou utilizando na minha roça, eu estou utilizando principalmente as nativas da região. Como eu já falei antes, eu observei o paliperro durante muito tempo, que aqui na nossa região é uma madeira que já está em perigo de extinção. Há poucas árvores. As pessoas que estão desmatando os nossos bosques cortaram todas as espécies, já é muito pouca a presença, mas eu tenho muitos hoje, e eu já semeei e eu quero semear mais uns 500, pelo menos, nos espaços onde eu possa reflorestar. Eu vou fazer isso com essa espécie. O uso de espécies que beneficiam o tema precisa de sombra. E para isso eu tenho que usar árvores que não lutem com o cacau, que tenham uma associação adequada. Para os sistemas agroflorestais são fortes, mas acho que se nós trabalhamos com muita vontade, nós vamos conseguir. Isso é importante. Outro é o investimento para instalar realizar esse tipo de trabalhos é um pouco difícil, como eu já falava, há um custo muito elevado. E às vezes nós não temos o financiamento, e é por isso que com a cooperativa estamos procurando algumas alianças para poder motivar os sócios para fazer esses trabalhos que alguns já fazem. A mão de obra é escassa e é cara, mas o conhecimento das espécies para fazer uma associação adequada. Nas lições aprendidas, é importante usar sementes e plantas de qualidade, isso é básico, para poder ter um desenvolvimento ótimo das plantas, a instalação de acordo com as estações do ano, fazer a semeadura na época adequada, e também a gestão da roça, porque nós não podemos plantar uma árvore e deixar ela aí, nós temos que estar cuidando, fazendo acompanhamento da cultura. Que mais eu posso dizer? Aumentar para poder consumir e dividir com outras pessoas. E para a segurança alimentar é importante gerar também renda para a nossa família. São os dois aspectos. E aqui, a partir das práticas que estamos fazendo na cooperativa, nós estamos trabalhando com os sócios, com treinamento, para poder
nos ajudar e estar conscientes da gestão adequada das nossas roças de cacau associada com outro tipo de árvores, mas sempre preservando o meio ambiente sem nenhum tipo de desmatamento. Esse é o nosso objetivo, é o que nós queremos alcançar e continuando repetindo esses trabalhos que estamos fazendo e trabalhar unidos como organização. Nós somos muito jovens, uma organização jovem. Nós começamos em 2015 e até hoje nós temos apenas 6 anos e estamos trabalhando de maneira acelerada. O primeiro ano nós exportamos o nosso cacau, 25 toneladas em 2015 e hoje estamos já por volta de 1.000 toneladas para um cliente francês. Essa é a minha experiência que eu queria apresentar para você. Trabalhar com o cacau e sempre digo que eu sou amante das árvores e vivo totalmente apaixonada pelo cacau e a natureza. Eu estou feliz, muito obrigada por maravilhoso para mim compartilhar o que fazemos desse cantinho aqui do Peru, desde aqui para vocês. Muito interessante. Isso, nós concluímos alguns comentários do público e tentar passar algumas perguntas também para os palestrantes. Antes disso, vou tentar fazer uma rápida síntese dos preços florestais quanto dos desafios. Parece que há pontos que são comuns às 3 experiências, na verdade. Então, começando com os benefícios, nós temos diversos benefícios para a fauna, para a flora, a água, o solo, foi falado do carbono, foi falado da satisfação dos agricultores, do equilíbrio ecológico, do equilíbrio das doenças, menos incidência ou menos problemas de pragas e doenças. E foi falado bastante também, tanto pela Leiliane quanto pelo Jailson também, e a Irene, a questão da estrutura familiar, como o sistema agroflorestal pode ajudar a fortalecer a estrutura da família, não só pela renda, mas também pelos alimentos, né? A questão da diversificação da produção. Os SAFs permitem, de fato, ter produção não só diversificada, mas ao longo do ano inteiro, de forma mais escalonada. Eu gostaria de ressaltar um outro ponto também que foi falado bastante pelos 3 oradores, foi a questão da flexibilidade que o sistema agroflorestal permite ao agricultor escolher diferentes espécies que cabem mais à sua realidade, que cabem mais de acordo com a sua vontade, com o seu gosto, né? Isso foi falado também, essa possibilidade de cada agricultor ter um sistema que realmente seja a sua cara, que realmente seja aquilo que ele ou ela goste de fazer, tenha prazer de fazer. Isso me parece que é um tema que saiu na fala também dos 3, a questão do prazer, do amor por fazer, né? Então, falando rapidamente sobre os desafios e as oportunidades que foram levantados, bom, acho que um desafio comum às 3 experiências é justamente a questão da mão de obra, que foi ressaltada várias vezes, a dificuldade de ter mão de obra capacitada com a qualificação necessária para fazer as várias operações nos sistemas agroflorestais. A questão também das sementes, a disponibilidade de mudas, sementes e plantones, né, e semias para fazer, ou seja, germoplasma em quantidade e qualidade suficiente. Isso foi levantado, essa dificuldade de acesso a sementes de boa qualidade, sementes melhoradas geneticamente, mas também sementes de outras espécies florestais, do próprio cacau, no caso do dendê também, que seja de boa qualidade genética, é um desafio muito grande e um fator importantíssimo para o sucesso também. Foi falado pelo Jailson a questão de trabalhar, e também pela Liliane, a dificuldade de trabalhar sem fogo, a dificuldade, de fato, o custo maior
de você trabalhar uma área sem utilização de fogo, principalmente no momento do preparo. Isso, por si só, acarreta um custo mais alto e, muitas vezes, o investimento inicial mais alto também. Aí, sobre isso, eu acho que os três colocaram a questão do financiamento, né? De onde que vem o recurso, de fato, para cobrir esse custo inicial maior do que um sistema mais simples, do que uma monocultura, né? Então, esses são a outra questão também que foi colocada como desafio, concluindo, é o desenho, o arranjo, o planejamento do sistema, de toda a logística, da distribuição entre as espécies e do arranjo mesmo dos consórcios, de tal forma que a madeira, por exemplo, no caso da Irene, esteja localizada numa distância apropriada do cacau, de forma que a estratificação esteja bem contemplada na distribuição das espécies, de tal forma que na verdade, não haja competição entre as espécies, e sim cooperação, ou seja, os bons arranjos, encontrar os bons companheiros, espécies que consigam crescer bem entre si. E, por último, fechando sobre algumas práticas que também foram colocadas como práticas importantes para conseguir conciliar os sistemas, ou seja, a função ecológica com a função de produção. A poda oportuna, né, foi colocada pela Marta Irene, assim como pelo Jailson também, a dificuldade, mas a importância de fazer uma boa poda para garantir a produtividade. Falamos já da importância de um bom desenho do sistema e de uma boa localização das espécies em relação umas às outras. Uma outra prática é o reaproveitamento de recursos, né? Foi citado aí a compostagem, tanto pelo Jailson quanto pela Irene, a importância de reaproveitar os recursos locais, usando princípios agroecológicos, ou adubação orgânica. No caso da Marta Irene, ela usa as cascas do cacau para devolver para a área de produção dela. Outro exemplo que nós vimos também de prática que dá certo é a cobertura do solo. E eu acho que a Irene, que resumiu bem na fala dela, no final das contas, é o cuidar da vida. E cuidar da vida, eu acho que significa cuidar das árvores, das mudas, mas também cuidar do solo, né? Cuidar de todas as formas da vida no manejo. Foi citada a questão da adubação orgânica e várias outras práticas que a gente não vai ter tempo de detalhar aqui hoje, mas eu acho que a gente fecha com essa mensagem bem colocada pela Irene, de que, no final das contas, como conciliar os objetivos é cuidando da vida, cuidando do sistema ecológico, mas também do sistema humano. Então, com isso, eu paro meu resumo já das três falas. Eu gostaria de aproveitar os últimos 10 minutos que nós temos para passar algumas perguntas aqui da plateia aos nossos palestrantes. Então, com isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente e vou já extrair algumas perguntas interessantes que vieram a partir do nosso público. Então, só queria mostrar que tem um monte de perguntas e comentários. Todas essas perguntas aqui elas vão ser organizadas, sistematizadas ao final da sessão. Então, quem tiver alguma pergunta que não foi bem respondida aqui, fique à vontade para escrever um e-mail para mim ou para o... Tá. Ou para mim. Vocês conseguem ver minha tela aí, gente? Conseguem ver o Miro? Só o Google não aparece o Miro para vocês? Tá, então não tem problema, não está aparecendo aqui. Alguém pode compartilhar, por favor, aí o Miro, Henrique? Enquanto a gente vai lendo as perguntas aqui. Ou a Maia, por favor. E eu vou aqui parar de compartilhar a minha tela, não está aparecendo o Miro para mim aqui. Mas eu vou começar com uma pergunta para os três palestrantes, que saiu aqui do chat dos participantes que estão ouvindo. A primeira pergunta começando com o Jailson. Jailson, como ganhar escala com sistemas agroflorestais? Como conseguir que mais agricultores na Amazônia consigam fazer esse tipo de trabalho com esse tipo de sistema que vocês trabalham?
quais são algumas recomendações suas para conseguir atingir mais agricultores e ganhar mais escala com esse tipo de sistema? Começando com o Jailson, por favor. Claro. Deixa eu ver aqui. Desculpa, André. Desculpa, pode só falar, repetir a pergunta de novo? Claro, Rapidinho. Jailson. Não, claro, é como ganhar escala, Jailson, como conseguir outros agricultores, mais agricultores adotarem esse tipo de sistema na prática. Que recomendações, medidas você traz para o público de políticos, os outros, sobre como ganhar mais escala? No caso aqui em Tomeaçu, a gente tem um elo muito forte que é a cooperativa, né? Então, acho que tem uma pergunta aí lançada pelo público com relação à comercialização. O sucesso também do sistema agroflorestal tem um peso muito grande aí da parte comercial. Então, se a gente não vender o produto, nós vamos ter um insucesso, né? Então, a cooperativa faz um papel muito importante, que ela absorve a nossa produção e comercializa. Então, a sociedade não, os agricultores, no caso, se organizarem em cooperativa, em associações para poder capacitar os agricultores, e nisso também o papel do governo é importante, né? De oferecer uma capacitação para os agricultores e as associações trabalharem para poder comercializar o produto de cada agricultor. Eu acho que facilita muito a expansão e a adoção desse sistema diversificado. Afinal de contas, você tem vários produtos e o produtor ele é especializado em produzir, não comercializar, né? Então, eu acho que é importante fortalecer esse elo aí da cadeia produtiva, que é a comercialização. Além da capacitação. Capacitação e organizar esse elo da comercialização, né? Certo. Muito obrigado, Jailson. Passo então a palavra para Marta Irene. Marta Irene, conseguiste escuchar a pergunta? Como podemos escalar? Como podemos ter mais gente, mais agricultores trabalhando com esse tipo de sistema, desde tu ponto de vista? Hay que encender el micrófono. ¿Él está con nosotros? ¿Caiu? ¿Ele? Sim. Bom, Jailson, enquanto parece que a Irene caiu, então vamos já passar para uma segunda pergunta, pode ser? Você poderia... tem algumas perguntas aqui sobre qual a área mínima que você acha necessário para ser economicamente viável um sistema agroflorestal. Quanto que você acha que é uma área mínima para ser considerado uma superfície mínima para poder ser viável economicamente? André, como eu coloquei, só um pouquinho aqui, deixa eu fechar aqui, a bateria tá... Só um momento. Como eu falei agora há pouco, cada agricultor ele tem o seu perfil, né? Tem a característica da área e o seu tipo de consórcio. Então, determinar uma área mínima, eu acho um pouco... Eu acho um pouco difícil a gente determinar a área mínima. Mas vou falar aqui, naquele gráfico, aquela ilustração que eu coloquei de monocultura à biodiversidade das florestas nativas, se a gente pensar aqui no ponto de equilíbrio médio, né, de um sistema que traz serviços ambientais, mas que seja produtivo, nosso exemplo aqui de Tomeaçu, a gente trabalha com a média de em torno de 15 a 20 hectares. Então, mas não é agricultura familiar, é agricultura de pequeno porte, usando a mão de obra externa também. Então, vai de cada agricultor. Se o agricultor é um agricultor familiar, a área vai cair para 10 hectares, 6 hectares. Né?
Então vai depender do perfil de cada agricultor. Eu não posso colocar aqui uma superfície mínima aí de plantio, né? Perfeito, acho que é isso mesmo, Jair. Muito obrigado. Marta Irene, ¿estás ahí escuchando nosotros? Sí, yo quisiera pasarle una pregunta. ¿Me escuchas ahora? Gostaria de fazer uma pergunta. Sí, gracias. La pregunta es cómo... A pergunta é como poder ampliar a escala do sistema agroflorestal para que mais pessoas, mais produtores como vocês possam fazê-lo. Quais seriam algumas dicas, recomendações que você poderia ter para ampliar a escala do sistema agroflorestal? Com mais pessoas fazendo, com mais pessoas adotando. Com a cooperativa, temos trabalhado nesse sentido a procura de parceiros para tornar realidade esse sonho. Como eu comentei, agora estamos trabalhando em solos degradados. Estamos implementando o cacau, semeando o cacau, mas como nós temos parcelas agroflorestais, todos nós temos cacau agroflorestal, está sendo feito esse trabalho conjuntamente com a cooperativa, procurando parceiros justamente para somar e ter as árvores de qualidade. De início, a questão da semente, isso sempre, a falta de sementes, é difícil conseguir as sementes, porque não são boas, de repente, às vezes, temos outros problemas por trás. Mas estamos à procura de formas de fazer e ter todas as formas degradadas, pastagens que as pessoas não beneficiaram, esses terrenos. É aí onde a cooperativa está tentando de procurar formas e poder nos somar esse trabalho tão bonito que está sendo feito de cuidar a vida, o meio ambiente. E aí, como estamos com muita vontade, quem já estamos focados nisso, a cooperativa também está se somando enquanto a ministrar treinamentos e para a preservação da nossa vida quanto da natureza. E continuar somando ao pulmão do mundo, e para que as pessoas que não são cientes, é muito rica em árvores, mas infelizmente há pessoas que não gostam de cuidar a vida. Nós, daqui, da minha região, estamos nos somando e trabalhar, como no meu caso, com árvores nativas e poder multiplicar isso. E sejam bem-vindos qualquer aliança ou parceria que queira se somar. Seria muito bom que possamos nos somar e tornar realidade esse sonho. Muito obrigado, Marta Irene, obrigado também a Jairson, obrigado a Leilani também. Participaram dessa sessão, obrigado a toda a equipe do ICRAF. Nós temos agora que, infelizmente, que encerrar essa conversa, mas eu deixo aí o nosso contato, a gente pode direcionar qualquer pergunta que vocês tenham aos palestrantes, mais especificamente, se vocês quiserem, pode mandar e-mail para mim aqui diretamente. Com isso, gostaria de novamente agradecer a todo mundo, ao GLF, ao FTA, toda a equipe do ICRAF, se for, que ajudou a organizar esta sessão, e principalmente aos palestrantes que vieram de longe para poder nos brindar. Aqui meu agradecimento a todo mundo.